Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem através da sala virtual e também, posteriormente, aqueles que nos assistem ou reassistem através do YouTube. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em vosso nome, agradecendo por essa oportunidade. Que possamos, Senhor, durante o transcurso dessa reunião, deixarmos de lado neste momento as nossas aflições, as nossas preocupações. Possamos, Senhor, estarmos focados aqui na oficina, estarmos concentrados, buscando angariar os ensinamentos necessários, os conhecimentos necessários, para que possamos, Senhor, assimilar um pouco mais tudo aquilo que é abordado na Bíblia, Senhor, tudo aquilo que está contido nos seus ensinamentos nestes textos. Possamos, Senhor, neste momento, estarmos plenamente conscientes de tudo aquilo que já aprendemos, de forma melhor assimilar tudo aquilo que queremos abordar na noite de hoje. Nos oriente, nos ilumine, nos intua, Senhor. Pedimos ainda um amparo direto aos coordenadores espirituais dessa reunião, a fim de que possamos estar sintonizados com eles e fazermos um bom trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade então à nossa oficina, hoje falaremos do último livro da Torá, encerrando aí aquele ciclo de 5 livros que abrangem a Torá. Começamos lá em Gênesis, percorremos aí Êxodo, Levítico, Números, e enfim falaremos sobre Deuteronômio. Vocês já tinham ouvido falar desse livro? Já, né? Esse livro, em hebraico, significa palavras. Palavras, simplesmente palavras. No hebraico, a expressão utilizada é devarim. Tá? E como nós já tínhamos falado anteriormente, antes de nós iniciarmos o estudo da Torá, se chama devarim porque justamente é a primeira palavra, as primeiras palavras que estão no livro, no original, tá? Lá está escrito assim, na versão traduzida. Estas são as palavras que Moisés falou. Tá? Esse nome, Deuteronômio, ele foi utilizado em função do nome grego. Nós aprendemos lá na Septuaginta, naquela tradução que nós já mencionamos. Tá? Septuaginta era grega. Deuteronômio, do grego, né? Deuteronômio significa segunda lei. Tranquilo? Por que segunda lei? Porque a primeira lei seria lá no livro de Levítico, que nós vimos aqui na semana retrasada. Contudo, essa interpretação de segunda lei não é uma interpretação muito correta sobre esse tratado aqui desse livro, tá? Porque a lei é basicamente a mesma, só que aqui a lei está sendo reapresentada de uma forma mais profunda, tá? Mas a lei é a mesma. Qual que é o contexto desse livro? Foram quantos anos de peregrinação no deserto? 40 anos. Tá? E a gente fala em 40 anos de muita dificuldade. Tá? Aquelas pessoas elas passavam por muitas dificuldades. E naturalmente hoje, se nós fôssemos fazer uma incursão no deserto por 40 anos, que seja 40 dias, nós encontraríamos muitas dificuldades com todas as tecnologias que nós temos hoje. Naquela época, então, nem se fala. Tá? Recordando que o clima do deserto é um clima extremamente seco, extremamente quente durante o dia e à noite é extremamente frio. Então, essa exposição a variações de temperatura é muito nociva para o corpo humano. Além disso, nós estamos falando aqui de pessoas que conviviam juntas, que adoeciam, que elas não tinham contato com o saneamento básico que nós temos hoje, por exemplo. Tá? Eles eram nômades. Eles não tinham um sistema de esgoto, eles não tinham um sistema de água tratada. Então, eles precisavam improvisar com aquilo que eles tinham. E, naturalmente, nesse processo tão rudimentar, surgiam ali as intempéries que poderia
ocasionar doenças a essa população, fora as mortes por longevidade. Então nós estamos falando aqui de pessoas atravessando o deserto e muitas dessas pessoas morreram durante essa travessia. Tá? 40 anos, nós estamos falando aqui de uma geração inteira, praticamente. A geração que estava lá no Monte Sinai recebendo os mandamentos com Moisés não é a mesma geração que vai entrar na Terra Prometida. E isso tem que ficar claro. Por quê? Porque nós vamos entender qual que é a importância desse livro de Deuteronômio justamente sabendo disso. Moisés está fazendo uma preparação para a entrada na Terra Prometida. Tranquilo? Antes disso, são algumas informações importantes sobre o livro. A autoria é atribuída a Moisés. Tá? O próprio livro deixa isso claro ao apresentar os discursos diretos dele. Só que tem uma parte que não poderia ser escrita por Moisés. Por quê? Uma parte pós-mortem. Moisés já tinha morrido. Narra-se, inclusive, o funeral de Moisés. E não teria como ele ter escrito isso diretamente. Então, essa parte não é atribuída a Moisés. Embora o cenário interno do livro aqui, nós estamos falando ali de, provavelmente, por volta do século 13 a.C., tá? Onde eles estavam reunidos ali na planície de Moabe, 40 anos após o início do Êxodo, o livro por si só, ao que tudo indica, só vai acabar de ser redigido no século 7 a.C., tá? Então nós temos aí uma distância grande entre o século 13 e o século 7 a.C., já no período do reinado de Josias, onde existia a centralização do culto em Jerusalém, onde existia muitas coisas que eram previstas já estavam implementadas. Então, o que é o Deuteronômio? É um livro que fala basicamente de Moisés. Não só isso, ele fala através de Moisés, para um povo muito posterior. Tá? Um povo muito posterior. Por que esse livro foi escrito? A gente pode dividir em 3 os propósitos desse livro. Primeiro, um propósito teológico. Tá? Qual que é o propósito teológico? Aquilo que é a base do ensinamento judeu, que existe somente um Deus. Ponto. Então, a primeira base teológica que nós temos é essa, a de fundamentar na cabeça das pessoas, sobretudo daquela época, que existe apenas um Deus. É a instituição da crença monoteísta. Melhor dizendo, é a manutenção da crença monoteísta que já havia sido instituída. Então, nós temos um Deus, apenas isso. Segundo ponto, pastoral. Quando nós falamos pastoral, nós estamos falando aqui de cuidado, né? O pastor que pastoreia suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas, cuida do seu rebanho. Então Moisés aqui tem esse caráter pastoral, de quê? Preparar aquelas pessoas para entrar na terra prometida. Então ele tinha essa missão, esse cuidado. Terceiro ponto, reformista. Como assim reformista? Percebam que agora eles vão deixar de ser um povo nômade para passar a ser um povo sedentário. Sedentário não no sentido moderno que nós conhecemos hoje. Sedentário de ter um local fixo, uma residência fixa, uma moradia fixa, uma terra fixa. Não mais uma peregrinação, mas agora eles iriam realmente morar naquela região. Tá? Por que isso é importante? Agora dá para você centralizar o culto em uma cidade só. Porque o templo não mais precisava ser móvel, não mais precisava do tabernáculo ficar se movendo de um lugar para o outro. A morada de Deus agora poderia ser de forma definitiva em um local, em uma cidade. Além disso, estruturar uma sociedade mais justa. Porque a vivência em sociedade é diferente da vivência em peregrinação. Embora nós estamos falando de convívio com seres humanos, é totalmente diferente você conviver com um ser humano peregrinando e conviver com ele fixo, morando ali, perto de você. Tranquilo? Comumente a gente vê, por exemplo, quando as pessoas estão juntando esforços para poder ajudar umas às outras em eventos de calamidade pública, em eventos de dificuldade,
A convivência em função daquele espírito fraternal torna-se muito fácil. Esse espírito fraternal estava muito presente durante a peregrinação no deserto, tá? Não obstante terem se passado 40 anos. Só que agora eles estavam entrando em uma zona de conforto, uma espécie de zona de conforto. Quando nós estamos em nossa casa, a gente tende a relaxar o nosso estado evolutivo moral. É dentro de casa, é dentro da família que a gente conhece verdadeiramente as pessoas. É onde a gente se permite ser quem de fato nós somos. Tá? E agora aquele povo, a família hebraica, estava convivendo juntos. Eles iriam conviver juntos, sem mais aquela necessidade de simplesmente estarem cuidando um do outro a todo momento em um ritmo de peregrinação. Eles iriam estar em um estado mais tranquilo. Aquilo ali propiciaria então um ambiente que futuramente pudesse ocorrer vários conflitos, como ocorreu. Tá? Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Quando a gente fala do livro de Deuteronômio, nós estamos falando aqui de leis. Só que é importante a gente relembrar que quando nós falamos de leis naquela época, nós não estamos falando daquilo que hoje nós conhecemos como leis. Por quê? Nossa sociedade hoje, teoricamente, é uma sociedade laica. Né? A religião não interfere no Estado diretamente. Na época, não. Não existia essa segregação entre direito civil e direito religioso. Elas conviviam juntas. Elas conviviam juntas. Tá? Então, a religião era a forma de governar o povo. Então, eles estavam sujeitos às leis religiosas o tempo todo. Nós não tínhamos essa segregação. Então, o livro justamente trata sobre essas leis. Nós vamos ler leis civis aqui? Vamos. Mas nós também vamos ler leis religiosas. Tá? É importante a gente diferenciar qual que é qual. Mais para o final da oficina nós vamos entrar nesse mérito mais a fundo. Mas Kardec fala uma coisa que é muito importante. Na época de Moisés, existiam duas leis. As leis que eram de aplicação divina e as leis que eram aplicação local. Lei civil. Tá? Nós temos que diferenciar uma da outra. Por quê? Porque senão a gente pega uma lei civil que era aplicada lá atrás e quer aplicar ela aqui hoje, como se fosse uma lei religiosa. Qual que é o caráter da lei divina? Imutabilidade. Então a lei que era lei lá na época de Moisés continua sendo lei até hoje. Então nós temos que colocar à luz da razão se aquela lei ali faz sentido nos dias de hoje. Se é uma lei realmente divina ou se é uma lei civil. Tá? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter para interpretar qualquer texto bíblico. A gente não cometer esse anacronismo. Não querer trazer as coisas lá do passado para o presente. O leitor, o estudioso, é quem deve se transportar para o passado, não o contrário. Porque senão nós estamos cometendo um deslize muito grande que pode nos levar a deslizes ainda muito maiores. Tá? E Deus queira que fique só no campo da interpretação. O problema é quando nos é dado algum tipo de poder relativo na sociedade, a gente interpreta esse texto de forma equivocada e quer fazer valer essa lei baseada na minha interpretação. Mas isso também são assuntos para outras reflexões. Né? A gente pode dividir, como está no slide ali, esse livro em 4 partes. Nós vamos trazer a primeira agora. Começa com o discurso de Moisés. Moisés ele faz uma espécie de recap, uma recapitulação de toda a história desde a saída do Egito. Então, ele conta lá sobre tudo aquilo que aconteceu com ele, da criação que ele teve com o faraó, do processo das pragas, do processo de libertação do povo, a instituição da Páscoa. Vai fazer uma recapitulação de tudo aquilo que aconteceu. Ele não fala só das vitórias, ele também fala dos fracassos, tá? Esse não é um resumo puramente burocrático que Moisés faz. Moisés faz um resumo muito justo. Frequentemente nós vamos ver aqui a expressão lembrai-vos. Esse lembrai-vos tem uma função litúrgica, de liturgia. Por quê? O povo precisava saber de onde que eles tinham vindo para poder saber para onde que eles teriam que ir.
Eles precisavam compreender a história do seu passado para que eles pudessem, então, trabalhar em prol do seu futuro. Tem uma frase que eu acho muito interessante, salvo engano, é de Winston Churchill. Ele fala que antes das novas gerações procurarem tirar a cerca daquele local, é importante elas tentarem descobrir por que aquela cerca foi colocada ali. Às vezes, na nossa ânsia de transformação, a gente quer simplesmente sair rompendo com tudo, derrubando pontes, fazendo novos caminhos. A gente esquece que teve um propósito de estar determinadas coisas onde elas estão. Então, a gente tem que procurar saber o que aconteceu para estar daquela forma. Tá? Moisés pensava muito nisso também. Preparar aquelas pessoas que iriam entrar na Terra Prometida. Uma geração nova, que não era a mesma geração que estava lá no Monte Sinai, para que eles pudessem compreender por que as coisas funcionavam daquela forma. Tá? Então, mais uma vez, reflete esse caráter pastoral. O segundo momento do discurso de Moisés, ele vai tratar sobre os 10 mandamentos. Então, nós temos no livro de Deuteronômio também os 10 mandamentos, o decálogo. Tá? O decálogo é um bom exemplo de como nós, às vezes, não damos a devida relevância para o Antigo Testamento. Porque se nós realmente seguíssemos apenas esses 10 mandamentos, a gente já seria muito mais feliz espiritualmente falando. São 10. Tá? Jesus resumiu para 2. E a gente ainda assim não segue. Né? Um resumo do modo bondoso de falar. Né? Foi a condensação, porque tudo aquilo que Jesus falou, desses 2 mandamentos, amarás o Senhor vosso Deus, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito e ao seu próximo como a ti mesmo, está encerrado ali todos esses 10 mandamentos. Né? E está muito bem explicado para a gente insiste em simplesmente não seguir. A gente escolhe se tornar rebelde dessas leis, simplesmente a gente não quer seguir. Depois Moisés, após falar sobre os 10 mandamentos, ele vai falar sobre o texto mais sagrado do judaísmo, que infelizmente o tempo não nos permite adentrar, que é o Shema. É tipo uma espécie de oração que ela é dita frequentemente pelos judeus na hora de levantar, na hora de se deitar, antes das refeições, instruir os filhos nesse caminho. Na versão traduzida, está em Deuteronômio 6, 4, 5. Vou pegar o daqui que está mais rápido. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É interessante que, salvo o melhor juízo, o livro de Deuteronômio foi aquele mais citado por Jesus. As citações que Jesus faz no Antigo Testamento, em sua grande maioria, estão contidas no livro de Deuteronômio. A parte 3. Vem mais uma parte agora de código legislativo. Por quê? Vem trabalhar muito sobre a ideia de justiça. É aquilo que nós havíamos falado anteriormente. Centralizar o culto, né, em um único santuário, que é o lugar que Deus escolher, que ele vai falar aqui. Nós vamos ter a instituição, a manutenção, o reforço das leis alimentares, comentários sobre as festas religiosas. Nós vamos ter regras sobre reis, sacerdotes, profetas, juízes, que todos eles deveriam estar submetidos à Torá. Tá? Não haveria um profeta que fosse maior do que a Torá. Também vai falar sobre a proteção aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, ao ano sabático que nós vimos aqui na semana retrasada, que a cada 7 anos ocorre, aquele ano que não se pode plantar nada, o cancelamento de dívidas lá no ano sabático, depois os 7 anos sabáticos culminam naquele ano jubileu, e outras várias leis sobre regulação do trabalho e do descanso. Por fim, ele termina isso com uma cerimônia solene ali nos montes Gerizim e Ebal. Os capítulos 27 e 28 trazem noções sobre as bênçãos e as maldições, não como um lado mágico, mas a um lado assim de consequências morais, em função daquelas pessoas se dedicarem à magia, às maldições e várias outras coisas, tá?
Terceiro discurso, Moisés então renova a aliança e chega ao ponto culminante do livro, que está em Deuteronômio 30, os versículos 15 a 19. Vê, eu te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. O que isso está falando aqui? Da gente escolher uma vida que tenha vida. O que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, é um propósito de vida que você realmente a viva com propósito. Não viver uma vida por viver, mas viver uma vida pensando em coisas maiores. Não uma vida pautada pelas ganâncias daquilo que o mundo material pode oferecer, tá? Mas preocupado com as coisas do mundo espiritual, sem deixar de lado as coisas do mundo material, são necessárias neste momento que nós estamos aqui na Terra hoje, né? Não tem nenhum problema em nós querermos ter a ambição de progredir materialmente falando. O que nos atrapalha é que às vezes essa ambição ela fica mal direcionada e se torna uma ganância. Aquela pessoa que coloca as coisas materiais acima de tudo e de todos. Tá? Então o problema está no desequilíbrio. Chico psicografou com Emmanuel um livro muito interessante que trata sobre esse tema. Se chama Dinheiro. Tá? Tem aqui na biblioteca da casa. Aqueles que quiserem depois dar uma lida, é interessante. Bom, mas chega então nas últimas partes do livro. Moisés morre. E Moisés morre sem entrar na terra prometida. Após 40 anos de peregrinação, após 40 anos sendo a pessoa responsável por guiar toda aquela nação itinerante rumo à terra prometida, Moisés morre olhando para ela, de frente a ela, vendo ali diante de seus olhos as planícies, os montes, onde seriam instituídas, onde ficariam localizadas cada tribo, o que aconteceria em cada local, imaginando como eles viveriam naquela terra que lhes era prometido por Deus. Mas ele não toma posse dessa terra, ele não entra, tá? A razão disso está no livro de Números, onde o povo estava passando por um momento de muita sede. Deus então ordena que Moisés fale a uma rocha para que dela pudesse sair água. Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele utiliza o seu cajado para tirar a água da rocha e dá a entender que foi ele quem fez aquilo, que Deus havia mandado ele falar de forma explícita, que era para ele falar para o povo que Deus havia dado a água para eles. Moisés fala meio que como se fosse ele, e ao invés de falar com a rocha, ele utiliza do cajado. Fato é que essa desobediência a Deus, entre muitas aspas, provoca a fúria de Deus, a ira de Deus, e Moisés então é condenado à morte antes de entrar na terra prometida, tá? Há muitas leituras disso. Isso aqui tem muito simbolismo, tem muita coisa a se estudar sobre isso. Nós não vamos entrar nos pormenores, mas historicamente, narrando o que está descrito aqui no livro, é isso. Moisés morre sem entrar na terra prometida. Do ponto de vista espiritual, talvez nós possamos enxergar que Moisés tinha apenas a missão de conduzi-los até lá, não de guiá-los ali. Essa missão estava otorgada a outra pessoa. Tá? Porque nós sabemos que os espíritos missionários, eles têm as missões delineadas. E se um missionário, de repente, cai e resolve não fazer aquela missão, outra pessoa virá para cumprir aquela missão. Tá? Então, as missões, elas são separadas, elas são direcionadas a cada um de nós. Tá? Não é uma missão como se fosse num filme do Tom Cruise, que ele começa assim, lá no filme, de repente ele recebe uma notificação no celular dele, no pager, onde for, e já está tudo escrito o que ele deve fazer. Não, não é dessa forma que acontece. Mas todos nós temos os nossos propósitos de vida, as nossas missões a serem realizadas. Quais foram os gestos finais de Moisés? Designar o seu sucessor, Josué. Por que é importante? Moisés se preocupou com o porvir.
E às vezes a gente acha que nós vamos viver eternamente como encarnados, a gente não se preocupa em dar continuidade às nossas próprias tarefas que a gente assume, às vezes, dentro da casa espírita, preparando aqueles que estão por vir. E essa é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção, porque, não sei se vocês sabem, mas dentro de alguns anos, nenhum de nós estará aqui mais, fisicamente falando, né? Então não vai ter como a gente vir aqui com a chave, destrancar um abrigo, não vai ter como a gente acender a luz do salão, né? Então é bom que a gente se preocupe em transmitir para gerações futuras aquilo que nós sabemos, trabalhar essa linha de sucessão das nossas tarefas. Ele deixa a lei por escrita e entrega aos sacerdotes levitas para custódia no interior da Arca da Aliança e pronuncia a bênção final sobre cada tribo. Tá? Então Moisés ele vai trabalhar até o último instante para que o povo não mais dependesse da sua presença física ali. Só que isso não impediu que eles se sentissem órfãos. Tá? Esse sentimento de orfandade vai se fazer presente. Josué é colocado em dúvida muitas vezes sobre isso. Mas você não é Moisés. Você não tem a capacidade de Moisés. Quem que é você perto de Moisés? Então a missão de Josué vai ser árdua. Tá? Porque, entre aspas, ele estava competindo com aquela pessoa que tinha tirado o povo hebreu da escravidão e levado eles até a terra prometida. Um grande líder, com muitos conhecimentos. E agora ele estava tendo que dar continuidade a esse trabalho. Naturalmente, como ainda é hoje, tinha muitas pessoas para criticar. Às vezes muito mais do que para apoiar. Então, Josué vai ter uma missão muito árdua pela frente aí, que nós vamos ver daqui a 2 semanas. Moisés morre, e detalhe, o sepulcro de Moisés não era de conhecimento de ninguém. Tá? Ele é enterrado ali, perto da entrada da terra prometida, só que o local exato ninguém fica sabendo, justamente para evitar alguma adoração. Ah, não, Moisés é o nosso Deus, nós vamos até o túmulo dele adorá-lo. Para que isso não acontecesse, então Moisés se organizou para que aquelas pessoas que ficassem responsáveis por esse enterro não divulgassem para ninguém o local onde foi depositado seus restos mortais, a fim de evitar que as pessoas fizessem culto naquela região. E o que estava por vir agora? Com a morte de Moisés, abre-se um tempo inteiramente novo. Tá? O povo de Israel estava então diante do Jordão, prestes a cruzar para uma terra que nunca pisara, sem a presença do único líder que eles haviam conhecido. É aí que entra Josué. Uma frase famosa que está no livro de Josué é aquela: ser forte e corajoso. Né? As pessoas gostam muito dessa frase e é isso que vai guiar Josué, inclusive. Tá? Mas aqui então nós temos o fim do período histórico do deserto, o fim daqueles 40 anos, o início da conquista de Canaã. O livro de Josué dá continuidade a essa narrativa. Torá permanece. Moisés pode ter morrido, mas a lei que ele escreveu, ela não vai morrer com ele. Tá? E Deus vai confirmar depois a missão de Josué. Como nós havíamos falado no início da oficina, desses ciclos que nós iniciamos nesse ano, a nossa chave hermenêutica para a compreensão do texto bíblico é a doutrina espírita. Tá? Então, um ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, que é um ponto que nos é muito caro, é muito importante nós comentarmos sobre ele, que é o fato da proibição de evocar os mortos, que também está lá no livro de Levítico, mas também se encontra aqui no livro de Deuteronômio. Porque às vezes, quando nós vamos conversar com pessoas que professam outra fé, outra crença, elas utilizam dos argumentos que estão no Antigo Testamento para poderem combater a doutrina espírita, com o intuito de combater. Por que que acontece isso? Porque no capítulo 18 desse livro, lá nos versículos 10 a 12, Moisés deixou a seguinte instrução: que não haja entre vós pessoas que consultem os adivinhos, ou que observem os sonhos e os augúrios, ou que usem de malefícios,
de sortilégios ou de encantamentos. Ou quem consulte o espírito de Pitom e quem pratica adivinhação ou interrogue os mortos para saber a verdade, porque o Senhor considera em abominação todas essas coisas. Na primeira leitura, sem um aviso prévio correto, as pessoas podem interpretar que isso é uma proibição de Deus para toda e qualquer comunicação com os mortos, com os espíritos desencarnados. Essa explicação, essa interpretação, melhor dizendo, ela tem sido utilizada ao longo dos anos, tá? Só que as coisas não são bem assim. Por quê? Primeiramente, para a gente proibir uma coisa, qual que é a primeira premissa para a gente proibir algo? Porque a coisa existe, justamente. A gente só consegue proibir aquilo que existe. Tá? Então a gente não vai ver nossos legisladores criando leis, projetos de leis que visam proibir aquilo que não existe. Não faz sentido. Tá? Então, a partir de hoje, ninguém mais pode sair levitando a 20 metros acima do solo. Precisa de uma lei para isso? Não. Nenhum de nós temos essa capacidade de sair levitando a 20 metros do solo. Agora, para as coisas que existem, de repente é necessário colocar uma proibição para que aquilo não seja feito. Tá? Qual que era o contexto, o motivo da proibição de Moisés? Primeiro, Moisés queria romper com aqueles costumes, e esse era um deles que vinha do Egito. Tá? Só que no Antigo Egito, essas evocações aos mortos, elas eram feitas de forma muito abusiva. Então, qualquer coisinha, eles consultavam os mortos, qualquer coisa. Tá? Se a doutrina espírita fosse assim hoje, eu aposto, boa parte de nós também consultaria os espíritos para qualquer coisa. Ah, o que eu devo fazer hoje no jantar? Ah, deixa eu consultar o espírito. Talvez ele saiba. Né? Como se os espíritos superiores estivessem à nossa disposição. Então tinha mais um caráter profilático, tá? De evitar que o povo hebreu, ao entrar na Terra Prometida, tivesse então os mesmos hábitos do Antigo Egito e pior, como eles iriam entrar em uma terra que eles iriam conviver com uma cultura diferente da deles, e nessas culturas existia a consulta aos mortos, eles poderiam assimilar aquilo ali e seria uma porta de entrada para que eles pudessem então assimilar outras crenças, outros costumes. Tá? Há um lado moral nessa proibição também muito grande que a gente não pode deixar de comentar, que é o fato de que as pessoas não consultavam esses mortos com o intuito de amor, de piedade, de intercessão para alguém doente. Não era esse tipo de consulta, tá? Era justamente para fim de adivinhação. Ah, não, eu quero saber o que vai acontecer no futuro. Não, fulano vai ter filho quando? Porque eu posso ter filho hoje, e aí a gente pode fazer um acordo aqui para que meu filho case com a filha dele, e assim então a gente deixa as famílias, a nossa fortuna fica na mesma família, não vai acontecer isso, isso e aquilo outro. Eram coisas do tipo, preocupações banais, tá? Então, espera só um minutinho que o microfone vai chegar aí, Rita. Aí eu quero dizer o seguinte, que nisso aí também há uma dualidade, né? Porque o próprio Jesus, ali no Monte Tabor, aí ele conversava, né, com Elias e Moisés. Aí, então, fica assim, né? Como que as pessoas vão pensar? Vai lá, vai seguir lá. Tem que ter essa interpretação mesmo. Assim. Se tem, é porque pode, mas saber, né? Usar dessa condição para poder seguir em frente. Justamente. E é uma coisa curiosa, porque no Novo Testamento nós não temos em nenhum lugar, no Evangelho nós não temos em nenhum lugar a proibição de se evocar os mortos. Kardec, inclusive, vai trabalhar isso no Livro dos Médiuns. Tá? É uma condição que estava adstrita àquele contexto do Antigo Testamento. Nós não temos essa proibição no contexto do Novo Testamento. Tá? Mas vamos supor que
a doutrina espírita tivesse, naquela época, assim, ela seria proibida com os pilares que tem hoje? Então a gente precisa refletir, tá? O que distingue o espiritismo, melhor dizendo, dessa prática que era condenada? Primeiro, uma reunião espírita séria não evoca espíritos para poder obter revelações ilícitas ou conhecer o futuro, tá? Então nós não vamos ter uma reunião com o intuito de simplesmente um espírito se manifestar e aí a gente começa a perguntar para ele: ô fulano, é verdade que aquele boato que está correndo aqui na casa espírita realmente aconteceu? Né? Fulano realmente falou aquilo para Cicrano? Como é que aconteceu isso? Você poderia me dizer qual que é os números sorteados da Mega Sena hoje? Só para poder... Porque eu vou jogar, mas assim, eu vou ganhar em uma parte, eu vou destinar para o espiritismo, né? Então é algo bom. Então você poderia me ajudar nisso, né? Uma vez, na época da pandemia, um trabalhador muito caro aqui da casa estava aqui de plantão. A casa estava fechada, só que tinha um plantão. E aí ligou um senhor para cá, perguntando se a gente, quanto que a gente cobrava para a gente poder achar uma pessoa. A pessoa que trabalhava aqui, né, achou muito estranho aquela pergunta, né? Como assim achar? Não, é porque eu sou traficante, essa pessoa saiu, me roubou e levou isso, isso, isso e isso meu. Levou minhas drogas, minhas armas. Eu queria saber quanto vocês cobram para achá-la. Aí, até que explica para a pessoa que o propósito da casa não é esse, demora. A pessoa não entende, às vezes fica com raiva, porque acha que mexer com os espíritos é isso. Ficar adivinhando o que aconteceu, tá? E nós temos que ter um cuidado muito grande, porque quando a gente, por exemplo, quando a gente escuta falar a expressão profeta, o que vocês imaginam? Que vai fazer uma profecia. Isso. Das leis de Deus, justamente. Isso é muito importante a gente distinguir. Por quê? O profeta, ele é um emissário de Deus. Ele traz uma verdade divina. Tá? O que a gente confunde? Acho que todo profeta vai fazer uma predição. E isso é errado. Predição é o quê? O ato de prever o futuro. Tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos profetas que não fazem nenhuma predição do futuro. Não falam nada sobre o futuro, mas trazem a mensagem de Deus. Por outro lado, nós temos pessoas que fazem predições do futuro que não trazem uma palavra da mensagem de Deus. Tá? Então essa questão de adivinhação, essa questão de saber o futuro, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Da mesma forma também com eu querer ficar constando espírito para saber o que eu fui na encarnação passada. Você quer saber o que você foi na encarnação passada? É muito simples. Observa as suas tendências. Quais são as suas tendências? Em qual parte você tem dificuldade? Em qual parte você cai? Em qual parte você está mais tranquilo? Em qual parte nessa encarnação você sente que você se desenvolveu, você se aprimorou e está melhor? Observa as suas tendências que você vai ter um bom norte para saber quem você era. Ah, mas onde que eu estava encarnado? Para que você vai querer saber? Não faz relevância nenhuma, não vai trazer mudança nenhuma para a sua vida. A gente consegue trabalhar com aquilo que nós temos agora, tá? Outro ponto. O espiritismo ele não faz comércio da mediunidade, muito diferente do que acontecia com as pitonisas da época, por exemplo, que elas adivinhavam algumas coisas, revelavam algumas coisas, só que queria contraprestação financeira sobre aquela intermediação mediúnica. Os espíritos associavam essas pitonisas? Muitas das vezes sim. Só que não eram espíritos com caráter sério. Eram espíritos que também queriam usufruir daqueles prazeres materiais que aquela contraprestação financeira poderia propiciar, então, àquela pitonisa. Tá? A doutrina espírita, fundamentalmente falando, as práticas mediúnicas que ocorrem dentro da doutrina espírita, elas são movidas por caridade, por piedade,
um desejo sincero de instrução e aperfeiçoamento moral. Estou aqui falando da parte teórica. Na prática, a gente tem muito o que aprender ainda, tá? Muitos de nós ainda hoje, infelizmente, a gente busca estar numa reunião mediúnica, às vezes por curiosidade, por querer apreciar um fenômeno, né? De querer um status dentro da casa espírita ou alguma outra coisa. Oi? Para falar que eu sou. Nós temos uma necessidade muito grande, né, de reconhecimento. Mas essa questão da síndrome do protagonista que nos assola fica para outra hora também. Mas aí Kardec vai trabalhar justamente essa contradição que existe na lei mosaica, tá? Vai trabalhar que a questão é a seguinte: existem duas dimensões da lei mosaica que nós já havíamos falado um pouco mais cedo. Aquilo que é a lei de Deus e aquilo que é a lei civil. A lei civil é aquela lei que é adequada ao seu tempo. A proibição de evocar aos mortos pertence a essa categoria, a uma lei civil. Tá? Se a lei mosaica da parte civil deve ser observada nesse ponto, né, algumas pessoas vão defender essa ideia, a gente não pode simplesmente retirar um trecho que nos convém e seguir só aquele ponto. Se for para nós adotarmos a lei civil mosaica, nós temos que adotá-la como um todo. Isso envolve que um sacerdote não pode ter bens materiais, por exemplo. Então, um pastor de uma igreja protestante, por exemplo, se ele nos fala que o espiritismo é uma prática proibida por Moisés, a gente tem que, às vezes, questionar ele de forma muito caridosa. Se talvez ele não ache, então, que ele deveria, às vezes, dispor de algum eventual bem que ele tenha em função do que está contido na lei civil. Né? Não estou fazendo aqui para a gente começar embate com outras religiões, não, tá? Mas são só reflexões, né? Às vezes uma pessoa conhecida, mais amiga nossa, nos traz esse ponderamento. Às vezes, em algumas discussões saudáveis, cabem essas reflexões, né? Mas é isso, gente. A proibição de se evocar os mortos era distrita àquele tempo, naquele contexto. Nós não temos que pegar aquela proibição lá atrás, querer trazê-la para os dias de hoje. Não é assim que a coisa funciona. Não há essa necessidade. Pois não é. Olha o microfone atrás de você. Ô Glauber, quando você falou da morte de Moisés, a gente sabe de todo o preparo de Moisés, né? De todo o conhecimento que ele tinha em várias áreas do conhecimento humano, né? A gente sabe, por exemplo, que ele era um líder, assim, a gente pode considerar nato, que ele tinha muito conhecimento de mediunidade, né? Mas quando Deus pediu para ele tirar aquela água lá, a gente pode dizer que ele ali teve uma desobediência dele, teve uma vaidade para ele falar que é dele. A gente pode fazer essa interpretação. E outra coisa também, quando você falou da nossa passagem aqui, né, para a gente passar alguma coisa para nossos filhos, passar para os nossos netos, é importante a gente fazer alguma recomendação quanto às leis divinas, né, de ser um ser humano do bem. Mas a gente pode, só acrescentando uma coisa que é minha, a gente pode dizer também materialmente também, não pode? Por exemplo, que às vezes a gente vê muitos casos aí que a pessoa tem bens, mas ela não põe a família a par do patrimônio que tem, em que pé que está as coisas, e depois a família fica numa posição complicada. A gente pode fazer essa interpretação também materialmente, não podemos? Sim, podemos. O cuidado com a parte material ele é muito importante no mundo em que nós vivemos. Por isso que quando Jesus está conversando com Allan Kardec, se relata no livro Obras Póstumas, Jesus fala que ele iria auxiliá-lo em tudo aquilo que fosse necessário. Kardec então interpela, inclusive na parte material. Aí ele responde, a parte material, com as minhas palavras, tá? Mas a parte material era indispensável no mundo em que viveis. Não cuidar dessa parte seria não amar-te. Então a parte material ainda nos é muito importante nesse mundo, tá? Sobre a primeira colocação que você fez, não tenho capacidade para julgar o que se passou no coração de Moisés ali, tá? Mas Moisés não era um espírito perfeito. Moisés não era um espírito
tal qual Jesus o era. Pode ser que ele tenha caído pela vaidade? Pode. Pode ser que tenha sido um momento de irritação? Pode. Tá? Mas Moisés, ele tinha um perfil assim de certa descrença nele mesmo. Tanto é que quando descrença nele mesmo. Tanto é que quando Deus falando da expressão que está usada aqui no livro, tá? Yahvé, vai chamá-lo para a sua missão, ele tenta correr de algumas formas. Ele fala que não está pronto, que ele não era o melhor orador, que ele não tinha tanto poder assim, não tinha tanto conhecimento. Aí Deus vai lá e manda Arão com ele para poder auxiliá-lo. Deus tem muita paciência com Moisés, tá? Muita paciência mesmo. Tá? Mas talvez seja naquele momento que ele estivesse assim ainda duvidando das suas próprias capacidades e quisesse se convencer de que era bom, mostrando isso para os outros. Enfim, não sei julgar o que se passou no coração ou na cabeça de Moisés. Mas fato é que Moisés desencarna às portas da terra prometida. E o decorrer desse caminho nós vamos ver nas próximas semanas. Semana que vem o Toninho vai trazer para nós interpretação sobre o Talmud. Talmud é uma essencialidade quando a gente fala de textos bíblicos, tá? Os comentários rabínicos, vocês vão ver. Quem quiser ir pesquisando aí, ó, trabalhem lá o conceito de Mishnah, Guemará, procurem entender as discussões rabínicas, tá bom? Toninho deve aplicar alguma prova semana que vem. Vai aplicar, Toninho? Vamos encerrar, nossa hora já é passada. Deus, nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Rogamos a Ti que nos possibilite a conservação de tudo aquilo que aprendemos juntos na noite de hoje, Senhor, a fim de que possamos extrair os elementos necessários para a corrigenda dos nossos defeitos, o aprimoramento de nossas virtudes. Possamos, Senhor, termos a consciência de nos aperfeiçoar, de sermos um ponto de luz para os locais que visitamos, para as pessoas, Senhor, com as quais convivemos, e também aquelas as quais as temos no coração, no pensamento, possamos emanar a todas elas, Senhor, a melhor parte de nós, que possamos trabalhar ativamente na construção do nosso eu, o eu melhor, o eu mais limpo, o eu mais puro, o eu mais sábio. Nos dê, Senhor, a oportunidade do trabalho, do aprendizado constante. Que possamos, Senhor, mantermos firmes. Não nos deixe, Senhor, cairmos em desânimo. Que possamos, Senhor, termos a vontade sincera de continuar progredindo, mesmo naqueles dias, Senhor, em que estamos descrentes conosco mesmo. Esteja conosco, nos ilumine, nos oriente hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.